Que a graça do Senhor continue sobre a sua vida, fortalecendo, mantendo constante em Cristo Jesus. Quero agradecer pelas orações, também agradecer pela compreensão dos pastores, da minha ausência, e dizer para os irmãos que Deus tem sido bom, gracioso para conosco. Primeira parte já fiz, essa semana vamos fazer a segunda parte, para encerrar de vez e voltar e permanecer. Amém? Eu peço muito a sua atenção porque eu não vou me empolgar muito, até porque pode acontecer algo constrangedor, não para mim, mas para você, porque para mim eu estou acostumado já. Quando está me doendo, eu pego o tiro, coloco do lado, e Daniel pergunta, de quem esses dentes? Por enquanto são meus. Depois vai vir um fixo, aí vai ficar mais... Funciona assim, entendeu? Então peço a sua atenção, abra sua Bíblia no Salmo 143, verso 10. Nós vamos partir daqui e meditarmos juntos na palavra do nosso Deus. Entoando esse cântico, que é um dos cânticos que fala muito ao meu coração, aliás, tenho procurado não só cantar, mas meditar e trazer a verdade desses cânticos para a minha vida. E uma das coisas que precisamos entender e compreender quando nós falamos de unção e de poder, é entender que unção e poder não é para alguns, mas é para todos os filhos de Deus. Porque às vezes a gente liga essa questão de unção e poder para quem tem um ministério, por exemplo, ministério pastoral, para um missionário, um evangelista. O fato é que a unção e o poder é dado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, se abra para isso, se deixe ser levado para um caminho e ser introduzido numa dimensão de uma intimidade mais profunda com Ele. Você encontrou o Salmo 143, verso 10? Diz assim: ensina-me, Senhor, ou ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. Esse versículo está inserido num contexto em que Davi está clamando por libertação, por livramento dos seus inimigos. E ele, na sua oração, no seu clamor e ministrado por Deus, ele entende que mais urgente do que um livramento que virá de alguma forma da parte de Deus, é fazer a vontade de Deus. E nesse versículo, dentre outros tantos que a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus tem vontade, Deus tem um querer para nós. Nós somos ensinados de forma correta e bíblica que nós devemos apresentar nossa vontade diante do Senhor, mas às vezes nos esquecemos que Deus também tem vontade, que Deus também tem querer para as nossas vidas, e que uma das maneiras de nós entrarmos numa vida mais profunda com Deus é não somente conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, mas abraçá-la e colocar em prática debaixo da graça e da direção do Santo Espírito, porque Davi, ele fala que o teu bom Espírito me guie por terreno plano, isto é, ele estava entendendo que a vontade de Deus revelada para ser colocada em prática, ele estava dependendo da direção e da orientação do Espírito de Deus. Alguém disse que um dos maiores benefícios que nós podemos ter é justamente nos alinharmos à vontade de Deus, aquilo que Deus quer. E é significativo aqui nesse texto que a palavra aqui no original, vontade, está ligada com prazer, com satisfação, com gozo, isso da parte de Deus. Então nós poderíamos ler de uma outra forma, nós poderíamos ler assim: ensina-me, Senhor, a fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que te agrada, aquilo que te alegra. Esta é a ideia. A vontade aqui não é uma imposição, a vontade aqui não é algo que está sendo trazido
através do medo. Não, 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 é a revelação do prazer e da satisfação do coração de Deus. Esta é a ideia. E o salmista, então, ele traz de forma muito clara, ele quer ser ensinado, ele quer ser instruído, porque até para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos dele, e necessitamos dele. Então, o propósito maior da nossa existência é fazer a vontade revelada de Deus a nós, colocarmos em prática e assim crescermos e amadurecermos, porque se não fizermos isto, se não atentarmos para a vontade de Deus, se não fizermos, nós não vamos progredir, nós não vamos entrar nesse caminho de uma profundidade de vida com Deus, segundo a sua vontade, seus planos. Salmo 40, o verso 8, o salmista nos diz assim, Salmo 40, verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Meus queridos irmãos, nós precisamos em Cristo, pelo Espírito de Deus, encontrar esse caminho de agradarmos a Deus. Escute, preste atenção, olha só. O amor de Deus para conosco é imutável, Ele é perfeito. Não importa o que eu faça ou deixo de fazer, Ele me ama. E o seu amor para comigo e para com você está provado pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o amor de Deus por nós. Agora existe uma outra verdade absoluta, tanto quanto respondermos a este amor, porque não basta Deus me amar. Se eu não responder a este amor segundo os princípios que Ele estabeleceu, eu vou para o inferno e Ele me amando de forma incondicional. Uma coisa é eu saber que Deus me ama de forma incondicional, e esta é uma verdade absoluta. Mas esta não é uma verdade isolada da revelação divina. Eu preciso responder este amor. Para que eu viva este amor, eu preciso responder. E a maneira de eu responder este amor é buscar agradar ao Senhor. Fazer a sua vontade. E agradando ao Senhor, fazendo a sua vontade, eu não vou só saber que este amor que Ele tem por mim é imutável, é perfeito, é eterno, mas eu vou vivenciar, eu vou experienciar e eu vou expressar este amor de volta para com Ele e para com o próximo. Portanto, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus é a nossa resposta para com o seu amor para conosco. Esse é o caminho, essa é a direção divina. E o texto aqui nos ensina algumas coisas. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me. Isso revela dependência, que é uma das maiores expressões de fé que nós podemos colocar em Deus na sua palavra. Nós dependemos de Deus. Ensina-me, Senhor. Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero ser instruído na tua vontade. Ele está pedindo, note aqui, queridos, repito, depois você lê o Salmo 143 em casa, que ele está debaixo de perseguição, e ele está pedindo para Deus livramento, ele está pedindo para Deus livrá-lo dos seus inimigos. Mas Davi entende que algo maior do que receber um livramento de Deus é fazer a vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus, quem busca agradar a Deus, está guardado e protegido por Ele mesmo em meio a perseguições. Então ele pede: Senhor, não só me livra dos meus inimigos, não só me protege, mas acima disto, mais além, ensina-me a tua vontade. Ensina-me a te agradar, a te dar prazer, a te satisfazer, isto é, fazer aquilo que é agradável aos teus olhos. Ensina-me, dependência. Qual a motivação de Davi para isto? O texto revela, diz assim: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. A motivação de Davi não são as bênçãos divinas, embora estas sejam verdadeiras, legítimas.
A motivação de Davi não são os feitos de Deus, embora isso seja conteúdo de suas orações e do seu louvor, e que edifica a sua fé também. Qual a motivação de Davi? O que está movendo Davi a querer agradar a Deus? O próprio Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus, porque tu és o meu Deus. Homens não são os meus deuses, anjos não são os meus deuses, coisas não são os meus deuses. Tu és o meu Deus, e porque tu és o meu Deus, eu quero te agradar. Dependência, motivação e direção. Ele diz que o teu bom Espírito me guie, que o teu bom Espírito me dirija. Sabe que Davi está pedindo aqui que este ensinar e praticar o prazer e satisfação em Deus, a agradar a Deus, depende de sermos guiados, dirigidos, conduzidos, influenciados pelo Espírito de Deus. Não basta eu querer, não basta eu ter vontade, não basta eu decidir, mas o querer e a vontade e a decisão devem estar submissas, devem estar, na verdade, voltadas e totalmente rendidas à direção de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Davi nos ensina aqui que o Espírito é aquele que guia, mostra o caminho, dá a direção. De que maneira? Comunhão. Por isso que Paulo ora pela igreja de Corinto, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito. O Espírito é aquele que habita e que direciona, mas ele só vai fazer isso sob permissão minha e sua. Ele não vai impor, ele não vai invadir, não. Se nós pedirmos e nos deixarmos ser guiados, dirigidos, ele vai nos conduzir a fazermos a vontade de Deus. Agora, saindo deste versículo, vamos caminhar um pouco na palavra de Deus. Eu gostaria de ver com os irmãos algumas verdades sobre a vontade de Deus. A primeira delas se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 21. Olha, como é séria esta questão de entrarmos por esta porta, por este caminho, e seguirmos este caminho de agradar ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de obedecer ao Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21, o texto nos diz assim, Jesus falando, encerrando o Sermão do Monte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, abertamente, explicitamente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A primeira coisa que nós entendemos aqui com relação à vontade de Deus, que ela é seríssima. Ela nos introduz em um relacionamento profundo com Jesus. Porque o texto diz: nunca vos conheci. Ora, ele é onisciente. Ele não está falando de um conhecimento, de que ele sabe que ele conhece, ele está falando de relacionamento. E ele diz que muitos chegarão naquele dia, no dia do juízo,
e que serão lançados no lago de fogo e enxofre, mas antes disso eles vão se justificar. Não, eu não posso, eu não mereço ir para lá, Senhor. Porque eu disse Senhor, Senhor. Notem, a expressão aqui, nem todo que me diz Senhor, é uma expressão ortodoxa da fé. É uma expressão correta da fé, bíblica. Essas pessoas eram bíblicas no seu conceito, na sua declaração. Senhor, Senhor. Eles estavam falando o que era certo. Mas não somente isto. O Senhor vai mais além. Estas pessoas foram instrumentos e usando o nome de Cristo fizeram milagres. Pessoas foram curadas, foram libertas de demônios, receberam a visitação do Senhor. Mas olha o que Jesus disse: nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. Não somos íntimos. A vontade de Deus, ou fazermos a vontade de Deus, agradar a Deus, nos introduz em uma comunhão íntima com Ele. Por isso que no início eu falei para os irmãos, essa é a maneira de nós respondermos ao amor imutável de Deus para conosco. Não só ter prazer nele, mas buscar fazer a sua vontade. Porque eu posso ter uma declaração ortodoxa da fé, e eu posso estar sendo usado por Deus como estou sendo agora nesse momento, mas ouvir naquele dia estas palavras do Senhor Jesus Cristo, por não estar num ambiente de fazer a sua vontade. Olha a seriedade de entendermos e compreendermos e fazermos a vontade de Deus. Mas não somente isto. A Bíblia nos ensina que nós começamos a ter prazer em fazer a vontade de Deus através da nossa comunhão com Ele. Se não, vejamos Mateus capítulo 6, versículo 10. Evangelho de Mateus capítulo 6, ainda Sermão do Monte, e Jesus falando sobre oração, ensinando, e Ele diz assim no verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus deve ser o conteúdo também de nossas orações. O que deve nos levar à oração, ao clamor e à súplica é a vontade de Deus, o querer de Deus. E olha só, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como é no céu. No céu a vontade de Deus é perfeita. Não tem barreira, não tem empecilho. E Deus quer que essa realidade do céu venha para a terra através da minha e da sua oração. Ele já nos ensina que a oração nos foi dada para a intimidade, para a comunhão, e expressarmos o que está no nosso coração, mas nos submetermos acima de tudo à sua vontade. A oração não nos foi dada para convencer Deus de que Ele tem que fazer a minha vontade. Não, a oração nos foi dada para nos rendermos à sua vontade. Lembrando do exemplo do próprio Cristo no Getsêmani, por 3 vezes Ele disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade e não a minha. Deve ser motivo de nossas orações, a vontade de Deus. Devemos entrar nesse ambiente de submissão e com consciência, com a intenção verdadeira e sincera, como ouvimos aqui, de perguntar para Deus: Deus, qual é a tua vontade nesta situação? Eu tenho uma vontade, Senhor. Eu gostaria que fosse assim, que fosse assado, que fosse desse jeito. E eu estou expressando porque eu tenho essa liberdade como filho de expressar a ti a minha vontade. Escute, nós temos. Mas se nós queremos ir além, se nós queremos um lugar mais profundo, nós precisamos dar esse passo e dizer: Senhor, mas qual é a tua vontade?
Me mostra a tua vontade nesta situação. Espírito de Deus, traz ao meu coração e me ajuda a orar o que está no coração do Pai em relação a esta situação, a esta pessoa, a vontade do Senhor. Deus quer que nós venhamos a vivenciar a sua vontade, a experienciar a sua vontade. Se não, vejamos Romanos capítulo 12, verso 2. E eu preciso correr. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Como? Com qual propósito melhor? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que eu e você venhamos a experimentar. Sabe que a expressão experimentar aqui significa trazer à existência, trazer para a realidade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, tem nela o verdadeiro prazer. E Deus quer que eu e você venhamos a vivenciar a sua vontade. É querer de Deus. E precisamos viver essa realidade para crescermos, para amadurecermos, para entrarmos nesse lugar de uma intimidade mais profunda com Ele. Mas não somente isto, nós também precisamos compreender ou trazer para a nossa mente, trazer ao nosso coração. Se não, vejamos Efésios capítulo 5, versículo 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Compreender é trazer preso, trazer cativo a mente e o coração. Não é somente ouvir, não é somente memorizar. Eu sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. E nós vamos ver algumas vontades aqui. E vamos entrar em assuntos aqui bem complicados para esse tempo, mas necessários. E eu não vou fugir deles. Não vou. Quando me veio essa palavra hoje à tarde, eu lembrei que uma quinta-feira antes de fazer o procedimento, Deus me deu essa palavra para pregar aqui na quinta-feira. Eu vim com essa palavra uma quinta-feira para pregar aqui. E chegando aqui, Deus disse: não, você não vai pregar lá hoje. Vou pregar o quê? Você vai pregar Jeremias. A carta que Jeremias mandou aos exilados, você vai pregar sobre isso. Eu guardei e preguei sobre Jeremias. E hoje eu fui para o lugar de oração e Deus me trouxe claramente: hoje você prega essa palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vontade de Deus deve ser feita em toda e qualquer circunstância, custe o que custar. A partir do momento que eu e você nascemos de novo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E para desfrutarmos da salvação plenamente aqui e nos projetarmos para a eternidade, só temos um caminho para desfrutarmos da salvação em Cristo: nos mantermos debaixo do seu senhorio. É Ele que governa, é Ele que manda, é Ele que orienta, é a vontade dEle, não a minha. Esse é o caminho. E o texto diz aqui que nós devemos procurar compreender, trazer à mente, trazer ao nosso coração, fixar. No domingo passado e nesse domingo, irmãos, o pastor Wagner teve que chamar a nossa atenção 2 vezes numa mesma situação, que é justamente o que Paulo está colocando aqui em Efésios.
Compreender é fixar a mente, é prestar atenção. A distração, a dispersão, a inquietação tem privado a muitos de nós, em um momento como este, de ouvirmos a voz de Deus e respondermos a sua voz em obediência. E nesta tarde o Espírito de Deus me levou a clamar, dentre outras coisas, em relação ao culto, é que venha sobre nós o temor do Senhor, que haja reverência, porque a voz é de homem, mas a palavra é de Deus. Essa geração é uma geração que está viciada na distração, uma mente vaga, não há, é só fluidez, não há raízes. Isso tem sido trazido para o culto, para a adoração. E lembre-se, Deus não recebe qualquer adoração, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele estabeleceu princípios absolutos e Ele não vai mudar por mim ou por sua causa. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, é como Ele estabeleceu. Precisamos trazer cativo todo pensamento a Cristo. E a vontade de Deus deve ser compreendida, fixada. Dito isso, de maneira introdutória, temos ainda 50 e poucos minutos. Não temos ainda alguns minutos. Vamos lá. Algumas coisas Deus revelou na sua palavra acerca da sua vontade para mim e para a sua vida. Preste atenção. A primeira delas está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, você encontrou? Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. De quantas pessoas? Todas são o que, irmãos? Todas. É todas. Tá pegando aí, não? Não, você não pegou. O texto diz que antes de tudo, e ele está falando do culto aqui, está dando orientação para Timóteo, como que deve ser a programação do culto. A liturgia, exatamente, pastor Wagner, a liturgia. Dentro da liturgia, orações. Por quem? Por todas as pessoas. Todas as pessoas. Com qual propósito? O texto diz: orem em favor dos reis, autoridades. É vontade de Deus. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade. Tá pegando aí, não? Tá bom. Para que vivamos vida tranquila. Não está muito tranquilo, eu acho que está faltando oração. Vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. O que menos temos é piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha só, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja foi levantada na face da terra para revelar, proclamar, interceder para que a vontade de Deus se estabeleça sobre todas as pessoas. O texto está dizendo que Deus quer salvar a todas as pessoas. Todos vão ser salvos? Não. Mas Ele quer salvar todos. Todos é todos. Não, é só os escolhidos. Não, é todos. Todos. Leitura simples do texto. Tá entendendo? Não, é só os escolhidos. Não, é todos.
Porque é interessante, né? O pessoal que divide aqui, vamos pensar um pouquinho, né? Quando pega o texto lá, todos pecaram, o que é todos? Todos. Mas quando pega todos que Deus quer salvar, aqui não são todos, aqui algumas pessoas, porque Paulo está escrevendo para a igreja, né? Ele está querendo salvar o todos aqui, são os escolhidos, não, é todos, é o mesmo todos de que todos pecaram, é o mesmo todos, não muda, no grego é o mesmo todos, você está entendendo ou não? Então não entre nessas discussões aí, perca amizade por causa disso, porque não vale a pena. É todos, pronto. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar todos. É vontade de Deus, é querer de Deus. Precisamos nos ocupar em oração em favor de todos os homens, de todos aqueles que estão perdidos, de todos aqueles que estão longe de Deus, de todos aqueles que blasfemam contra Deus, de todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, de todos aqueles que estão investidos de autoridade e que querem legalizar leis que vão contra a palavra de Deus. Deus quer salvá-los também. Pastor, o que está lá na presidência, eu não votei nele. Mas agora ele não precisa do seu voto, ele precisa da sua oração. E da oração para a salvação. Só um amém, pastor. Fique tranquilo, porque a vontade de Deus vai apertar mais. Mas só aqui o amém diminuiu quase que 90%. Porque nós não entendemos ainda, irmãos. A igreja é forasteira, é peregrina nessa terra. Mas ela tem um propósito aqui. E o propósito dela não é tomar partido, o propósito é salvar vidas. Todos os homens. Paulo está escrevendo a Timóteo. E nesse tempo aqui, Timóteo era pastor em Éfeso. E você sabe quem era o governador de Roma nessa época? Nero. Vamos fazer uma oração por Nero. Por quem? Nero. Não. Você está entendendo? Sabe que eu fico pensando umas coisas assim, às vezes eu comento algumas coisas com a minha esposa, porque a gente fica nervoso, sabe? E eu acho que alguma vez eu comentei com ela sobre algumas pessoas que falam que vem a perseguição, que a igreja tem que ser perseguida mesmo para ver quem é verdadeiro. A gente às vezes não suporta a ofensa de um irmão que quer ser perseguido, irmãos. Nós não temos uma maturidade de lidar com as ofensas de irmãos, nós queremos ser perseguidos. Está faltando, sabe, entendimento, compreensão de que há uma necessidade de uma vida cristã mais profunda. Onde tiver um perdido, ali deve ter alguém que se levante em clamor e oração, para que venha a salvação, não somente na sua casa, mas que venha a salvação sobre a nação brasileira, que venha a salvação sobre as autoridades, que venha a salvação nesta cidade, que venha a salvação sobre todos aqueles que estão perdidos. Falando sobre isso, alguém me disse, mas eu não gosto do fulano. Então comece a orar por ele que você vai gostar. Ore não gostando, porque gostar não é ordenança. Amar é ordenança. Não precisa você gostar. Deus, eu não gosto do fulano, mas ore pela salvação dele. É isso aí. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Tem outra vontade de Deus? Tem. Revelada nas Escrituras? Tem. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. E a coisa vai apertar um pouquinho mais. Você está respirando aí? Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, fique tranquilo, porque eu vou voltar só ao dia 4, aí você vai ficar bem tranquilo, sabe? 1 Tessalonicenses, e roubaram Tessalonicenses da minha Bíblia. Onde está Tessalonicenses? Tessalonicenses é esse. O
Por que você não está aparecendo? Coloca na tela para mim aí, que o diabo roubou Tessalonicenses da minha Bíblia. Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Colocou aí? Bota aqui. Vai. Aê. Até o verso 4, tá? Faz favor. Olha, ó. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebêssemos, volta lá que eu não terminei de ler. Volta ali, meu amigo, isso. Como de nós recebestes, aí, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Não é só viver, agradar a Deus, vai lá, servo bom e fiel, e efetivamente estáis fazendo, eles já estão fazendo, já estão vivendo e agradando a Deus. Continueis progredindo mais além. Acho que até a gente combinou, pastor Felipe, com esse cântico aí, que eu acho que a gente combinou, né? Cada vez mais, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Olha só, pois esta é a vontade de Deus. Qual, Paulo? A vossa santificação. Agora pega. Que vos abstenhais da prostituição. Para aqui. A palavra prostituição aqui é uma palavra que se refere a todo relacionamento sexual ilícito, contrário aos propósitos estabelecidos por Deus na sua palavra. Sexo fora do casamento, ou antes do casamento. Relação sexual, o mesmo sexo. Sexo com animais, sexo com mortos. Prostituição significa isso. Todo tipo de relacionamento sexual contrário ao que Deus estabeleceu. Depois você lê em casa, em Mateus capítulo 19, Jesus é questionado com relação à questão do divórcio. Pode divorciar, pode não divorciar, manda embora, não manda e tal. É porque Moisés deu carta de divórcio. E aí Jesus responde com a palavra. Jesus volta para o princípio e diz: no princípio Deus criou macho e fêmea. Deus criou quem? Não, fala com... Está gravado para todo mundo, está gravado. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Homem e mulher. Casamento, união entre homem e mulher. Esse é um princípio absoluto estabelecido e esta é a vontade de Deus. Não é vontade da igreja, não é vontade do Papa, não é vontade do pastor, do apóstolo, não. É vontade de Deus. Deus estabeleceu. Você não é obrigado a obedecer a Deus. Mas escute, olha só. Continua. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Para aqui. Corpo em santificação e honra. O corpo que nós temos, quem nos deu? Então é de quem? Ponto. E eu devo cuidar desse corpo em santificação. A palavra santificação aqui significa que este corpo aqui, ele deve estar consagrado a Deus, para fazer a vontade de Deus, agradar a Deus e não os meus prazeres. Isso é santificação. Honra é dar o devido, é colocar o preço que vale. Isso é honra. Então, quando eu me submeto aos meus prazeres e vontades e entrego o meu corpo ao pecado, eu estou desonrando, portanto não estou agradando a Deus. O que nós temos visto é uma geração viciada na imoralidade sexual. Não há mais pudor. Tem horas que eu não posso sair no portão ali de casa porque a praça ali é... Sodoma e Gomorra é escola para quem está iniciando nessas práticas aí. E se a gente ficar olhando um pouquinho assim, né, nós estamos atrapalhando o procedimento. Porque às vezes eu saio, irmãos, na minha carnalidade, infantilidade, e às vezes eu vejo, aí eu volto, vamos fazer aqui mesmo? Vai ser aqui mesmo? Você está entendendo ou não?
é guardar o próprio corpo em santificação e honra. Teu corpo, meu jovem, minha jovem, adulto, ancião, homem, mulher, é templo do Espírito. Sabe que uma vez eu vi um negócio, pastor, meu Deus do céu. Não, a dor não foi do lado, ela foi plena. Falando com alguém que ia casar. Nós tivemos relação, mas porque nós vamos casar mesmo. Nós vamos casar. Qual é a diferença? A diferença está que Deus estabeleceu o sexo no casamento. Essa é a diferença. Por quê? Pergunta para ele. Isso é prostituição, isso é imoralidade, isso é pecado. Não vai mudar, é absoluto. Olha só, quem não fizer isso, vai lá. Não como o desejo de lascívia, luxúria, indecência, imoralidade, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, o guardar o corpo, atenção aqui, ninguém ofenda. Sabe o que significa a palavra ofender ali? Ir além dos limites estabelecidos, do que foi estabelecido. Não somente ofenda, mas defraude, enganar a seu irmão. Paulo está escrevendo para a igreja. Por que, Paulo, que eu tenho que fazer isso? A resposta está aqui. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Sabe o que significa que Deus é vingador? Ele vai pedir conta. Se não aqui, diante do grande trono branco. Não vai ficar impune. Meu corpo, minhas regras. Mentira. O corpo é de Deus. Nós vamos prestar conta. Todos vão prestar conta. Todos. Todos vão chegar diante de Deus. E Ele é vingador. Não vai deixar passar. Escute. É o que Deus está falando. Não vai ficar impune. Não vai ficar debaixo do tapete. Não vai. Para a sua salvação, para a minha salvação, Deus não vai permitir. Continua, olha o que o texto diz. É o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Santificação é uma vocação. Fomos chamados para viver em santidade. Continua o texto. De sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Rejeitar esses princípios absolutos não é rejeitar o pastor, não é rejeitar a igreja, não é rejeitar o sistema patriarcal, não é rejeitar o sistema religioso, não. É rejeitar a Deus. É o que o texto está dizendo, é rejeitar a Deus. E que mais o texto diz? Que também vos dá o seu Espírito Santo. A vontade de Deus é minha, é a sua santificação. E diante disto, se estamos enfrentando situações, dificuldades, tentações nesta área, busquemos ajuda, isso já está sendo dito aqui constantemente. Porque o Espírito restaura, o Senhor liberta, Ele transforma. O poder do Evangelho é suficiente para mudar toda e qualquer situação. O caminho ao arrependimento é a confissão, é o abandono. Mas se isto não acontecer, Deus é o vingador. E eu não estou preocupado, sinceramente, com a rejeição ou não. Porque o texto está claro, não estamos rejeitando a homens, mas a Deus. A vontade de Deus é a minha e a sua santificação. Escute o que Deus está falando.
Sabe o que eu lembrei aqui? Em uma de nossas igrejas que pastoreamos, chegou uma situação de a denúncia de uma irmã que estava em adultério, isto é, casada, tendo relação extraconjugal, que Deus também é vingador. E eu disse, nós não temos prova, vamos, né, aquela pessoa que chegou, aquela situação, né, pastor? Pastor, até fulana você garante a sua palavra, eu chamava, vamos... Não, só estou falando, então não tem que falar nada. Se não é para resolver, não fala nada. Mas a coisa foi indo e... de alguma forma nós descobrimos, fizemos como temos que fazer, como a nossa orientação, a orientação da igreja, chamamos a irmã, confrontamos, ela negou, apresentamos algumas situações como prova, ela negou, demos 30 dias para ela acertar essa situação, que é segundo o estatuto, não sei se o estatuto continua essa mesma orientação. Passou os 30 dias, ela não resolveu. Eu lembro que numa escola bíblica nós estávamos falando sobre esse assunto, e eu disse o seguinte: quando eu não confesso o meu pecado em arrependimento, pode acontecer duas coisas. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele vai expor o meu pecado publicamente, para que eu me arrependa. Ou então, Ele vai tratar comigo. Passou os 30 dias, terminou um culto, chamei os presbíteros da igreja, nós vamos lá na casa da irmã fulana de tal hoje, nós vamos conversar com ela. E aí um presbítero com sangue nos olhos, pastor, nós vamos excluir. Não vamos excluir, nós vamos tentar trazê-la. Chegamos lá, irmãos, eu bati na porta, alguém atendeu, é o pastor, aquela correria, e o camarada que não era dali saiu pela porta dos fundos, entendeu, né? Coisa assim, pastor. Aí o presbítero, eu vou meter o pé na porta. Eu meter o pé na porta, a pessoa está boa. Não. Se ela não quiser nos receber, ela não vai nos receber, está na casa dela. Você está doido de meter o pé na porta? Aí ela abriu. Pastor, tudo bem? Tudo. Sentamos, eu e o presbitério. Olha o que ela disse para nós: pastor, o senhor veio aqui para me excluir? Eu disse, não, irmã. Eu vim aqui para dizer que Deus tem poder para restaurar a sua vida. E que a pessoa mais interessada que isto aconteça é Deus. Nós estamos aqui para isso. Pois é, pastor, mas eu não quero. Você viu? Eu vi. Então não tem mais o que dizer, não. Então tá bom, irmã. Oramos e fomos embora. O resultado, a família está destruída até hoje. Deus é o vingador. E o meu tempo terminou. Eu ia entrar em outras vontades aqui, mas eu creio que estas duas são suficientes para nos entendermos. Depois você lê em casa Efésios, capítulo 5, do 17 ao 21, que de maneira magnífica, debaixo da graça de Deus, o pastor Felipe nos ministrou na quinta-feira, sobre a vontade de Deus de querer que nós sejamos cheios do Espírito. Depois você lê em casa 1 Pedro, capítulo 2, do 12, do 11 ao 17, que a vontade de Deus é que venhamos a fazer o bem em toda e qualquer circunstância. Deus tem vontade, tem querer para mim e para a sua vida. E agradar a Deus é o propósito maior da nossa existência como seus filhos. E o caminho para isso está em Romanos 12, do 1 ao 2, depois você lê em casa. A primeira coisa, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, a graça divina, com base na graça divina, apresenteis o vosso corpo, isto é, coloque o vosso corpo à disposição do Senhor, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E então ele diz no verso 2, e não vos conformeis, não entre na forma, no padrão deste mundo, mas se deixem ser transformados pela renovação do vosso entendimento, isto é, pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Qual é a vontade de Deus? Está aqui, é praticar, é viver isso, para o louvor e para a glória do Senhor.
Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bom Espírito me guie em caminho plano. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Fale com Deus acerca da vontade de Deus para a sua vida, o querer de Deus, os planos de Deus. Através do profeta ele disse: eu aqui sei que pensamentos, que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Busque, tome o propósito de procurar compreender e saber, conhecer e fazer a vontade de Deus. Responda ao amor de Deus pela sua vida, colocando como propósito no seu coração agradá-lo. Enquanto o cântico sobe sobre a sua oração neste momento, em nome de Jesus, fale com Deus. Maravilhoso, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Você pode se colocar em pé e dar a mão para o seu irmão. Vamos cantar esse cântico fazendo a nossa oração e dizer: Senhor, nós queremos ir além, Senhor, fazendo a tua vontade, te agradando. Cante de todo o teu coração. Esta vai ser a oração nesse momento. Depois disso o pastor Wagner pode assumir. Faça, derrame seu coração, dê a mão para o seu irmão, não fique só. Una os corredores, nós somos a igreja, o povo do Senhor. Fomos chamados para fazer a sua vontade, o seu querer, responder o seu amor agradando a Ele, de todo o nosso coração. Isso, se una. Pai, nós fazemos desta canção a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Oh, ensina-nos a tua vontade, ó Pai, porque tu és o nosso Deus. Que o teu bom Espírito nos guie em terreno plano, Senhor. Senhor, tu és incomparável. Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Oh, Espírito de Deus.